a respeito do fim dos tempos, do fim do mundo. E nós queremos ajudar os irmãos a identificar este período que nós já estamos vivendo. Os discípulos, ao saírem do templo, mostraram o templo para Jesus, o majestoso templo que havia em Jerusalém, e Jesus não se impressionou com o templo. Chegou a dizer que aquele templo seria derrubado e que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada aquele templo em Jerusalém. Era o maior templo religioso da época. No ano 70 depois de Cristo, essa profecia de Jesus se cumpriu. Com 37 anos depois, que Jesus disse que aquele templo de Jerusalém seria destruído, o general Tito, general romano, veio e derrubou aquele templo em Jerusalém. O templo onde antes o povo judeu ia para oferecer sacrifícios a Deus. E até hoje os judeus estão sem templo, 2000 anos depois. Jesus havia falado que o lugar santo seria pisado pelos gentios até o tempo de uma restauração. Hoje, no lugar onde era o templo dos judeus, é onde os muçulmanos construíram a sua mesquita. No culto de doutrina, nós estaremos vendo as fotos e os vídeos deste lugar. Vou colocar o data show e vou mostrar para vocês aonde é o lugar que os gentios iriam colocar os pés, no lugar santo. Hoje os judeus têm as sinagogas, pequenas congregações, e não são muitas. Mas depois o discípulo chega em particular e faz a pergunta ao Senhor Jesus: qual seria o sinal da sua vinda? Quando seria o fim do mundo? E você em casa, você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25. E vocês vão ver que nós estamos vivendo esta profecia. Jesus disse que próximo à sua vinda, as pessoas ouviriam falar de guerras e rumores de guerra. Nós estamos vivendo esse período de guerra e rumores de guerra. Jesus disse que próximo à sua vinda, as pessoas iriam trair-se uns aos outros. E por causa do nome dele, Jesus, os seus seguidores seriam odiados por todas as gentes, por todas as nações. Então o crente, ele não deve se preocupar porque o seu vizinho não gosta de você, porque que alguém lhe odeia, talvez alguém cortou a amizade com você, talvez na sua casa alguém não lhe suporte, mas não é por causa de você propriamente, é por causa do nome de Jesus que você carrega.
E o crente sofre. O crente genuíno, verdadeiro, ele sofre por causa do nome de Jesus que ele carrega. Posso continuar? Pronto, a gente acabou de conversar. Então, amados, é por causa do nome de Jesus que o crente sofre. No princípio, Jesus vai nos alertar que um dos grandes fatores também que seria sinal da sua vinda era a frieza espiritual. Nós já estamos passando, irmão Francisco, por este período de frieza espiritual. Jesus disse: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Estamos vivendo numa geração onde o amor de muitos esfriou. E não é o amor de uma pessoa para outra pessoa, é o amor da pessoa para com Deus, é o amor da pessoa para com Cristo. O Senhor está dizendo: por se multiplicar a iniquidade, muitos deixarão de me amar. E a prova que a pessoa está deixando de amar a Cristo, a gente observa pelo estilo de vida que a pessoa vive. Vocês entendem? Pelo estilo de vida que a pessoa vive. Somente o amor da pessoa com Deus vai fazer com que essa pessoa, se for preciso, sofrer perseguições, sofrer calúnias, sofrer rejeição, sofrer abandono, sofrer por causa de Cristo, mas este sofrimento, seja qual for o grau, jamais vai separar esta pessoa de Cristo. Porque o apóstolo Paulo já pergunta: quem nos separará do amor de Deus? A fome, a peste, a nudez, a escassez? Nada nos separará do amor de Deus. Como está escrito: pelo teu nome estamos entregues à morte todos os dias. Então, graças a Deus que Cristo não disse que vai ser todos que vão deixar de amar a Ele, mas muitos vão deixar de amar a Cristo. E nós já estamos vivendo esses últimos 20 anos de 2020, de 2004 para 2024. Nesses 20 anos, foi os anos que mais tem surgido escândalo no meio gospel, como se dizem. É o que mais tem surgido o escândalo no mundo. Nunca se ouviu falar de tantos crentes desviados e que se desviam por nada abandonam a Cristo. São estas profecias que estão se cumprindo na vida de alguém. Agora, um dos grandes problemas, junto que vem com a frieza, é o engano. Olha, irmãos, nós estamos vivendo o período do maior engano na face da terra. Jesus disse que surgiriam os falsos profetas, que, se possível, eles iriam enganar os eleitos, se for possível. Nunca se viu uma avalanche
de falsos profetas na terra como nos dias atuais. João já dizia 2000 anos atrás que muitos anticristos já estavam na terra, e muito destes anticristos sairia do nosso meio, do meio da igreja. Nunca se viu falar de tanta rebelião como nestes últimos 20 anos. Do nada alguém sai de uma igreja, vai lá na esquina, arruma um salãozinho, bota umas cadeiras e já funda outro ministério, com a aprovação de Deus ou não. 90% é sem aprovação de Deus. A rebelião contra a palavra. E estes são os sinais que antecedem a volta de Cristo. Tem uma mensagem que eu prego sobre 5 tipos de perdidos. Perdidos no mundo, perdidos nas religiões, perdidos dentro de casa, perdidos dentro da igreja e perdidos no ministério. 5 tipos de perdidos. Os falsos profetas têm se alastrado em todas as igrejas na face da terra, das mais diferentes denominações, com as mais absurdas doutrinas que têm deixado muita gente confusa, sem saber que caminho seguir, por causa dos falsos profetas. Agora, amados, entre os falsos profetas, a gente vai aprender como é que eles se manifestam. Porque o maior problema hoje é as variadas quantidades de igrejas em nome de Deus, sem ter nada com Deus. E a gente vai aprender aqui as características que a gente vai identificar os falsos profetas e as falsas igrejas com suas falsas doutrinas. Primeiro, eu acredito que os irmãos já ouviram falar na seguinte frase: seitas e heresias. Uma seita. Você já ouviu falar na palavra seita? Então a gente vai descobrir hoje o que é uma seita. E a gente vai descobrir hoje também quais são as características de uma igreja genuinamente evangélica, cristã, e as características de uma seita que se passa por igreja evangélica cristã e não são. E a gente vai aprender que igreja não salva ninguém. Nenhuma igreja salva. Mas a pessoa, se ela entrar numa igreja errada, ela se perde. Essa diferença o crente aqui no Colégio da Onça precisa saber. Igreja nenhuma salva, mas fazer parte de uma igreja errada, a pessoa se perde. Porque a gente vai aprender que quando alguém vai para uma igreja e essa pessoa aceita as doutrinas, seja certas ou erradas, ela é conivente, participante, co-irmã daquela igreja ou instituição. E se a pessoa faz parte de uma igreja que não tem nada a ver com Deus, pode ser uma boa pessoa, ser carismática, mas essa pessoa estará perdida dentro daquela religião. Daí porque eu digo sobre os perdidos do mundo e os perdidos nas religiões, e a gente vai conhecer hoje algumas igrejas. Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou ler e no que eu vou explicar, e você já pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 26,
e o versículo 5. Atos capítulo 26 e o versículo 5. Outra pessoa abre em Atos capítulo 24, versículo 5 e o versículo 14. A gente vai agora estudar um pouquinho sobre este princípio. Amém? Glória a Deus. Em Atos capítulo 26, versículo 5, está escrito assim: pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim eu quiser testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Aqui você encontra pela primeira vez a palavra seita. O que é uma seita? A palavra seita vem da língua latina, secta, e portanto um grupo doutrinário fechado que diverge das opiniões geral. A palavra seita pode ser aplicada em dois aspectos. O primeiro compreende uma comunidade fechada, de cunho radical, Atos 26, versículo 5. O segundo refere-se ao conjunto de indivíduos que professam a mesma doutrina. Então, eu vou explicar para você o que é uma seita. E eu vou dar exemplo dos dias atuais. Nos dias de Jesus, existia a seita dos fariseus. E o que é a seita dos fariseus? Um grupo de judeus se reuniram